Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz, amém? Irmãos, eu estou tão feliz porque Jesus é tão bom, Ele é maravilhoso. O pessoal do multimídia depois pode colocar a mensagem. Nós vamos hoje falar sobre 2020 e nós vamos profetizar sobre 2020 a palavra de Deus. Nós vamos profetizar nessa noite como será o nosso 2020. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria que você ficasse em pé agora e eu queria que você começasse esse momento, você mesmo se posicionando, lutando, crendo. Sabe por quê? Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e às vezes um pensamento vem assim, não vai dar. Eu não sei se é esse ano. Será, pastor, que as coisas vão realmente acontecer? E eu quero dizer a você que nós estamos aqui cultuando a um Deus que tudo pode. Nós estamos cultuando aquele que foi dito, nada é demasiadamente difícil ao Senhor. Nós estamos cultuando nessa noite aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós estamos diante, como diz Davi, daquele que é a nossa rocha, a nossa força, aquele que é o nosso escudo, o nosso esconderijo, a nossa torre forte, o nosso libertador. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso pastor, o nosso pai. A palavra de Deus diz, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o início e o fim, Ele é o bom pastor, Ele é o ancião de dias, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Jirê, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele já nos deu a vitória, Ele disse, nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, mas eis que eu estarei com você todos os dias, e estarei até o final. O Senhor não mente, Ele é verdadeiro, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A Bíblia diz, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o futuro, nem o passado, nem as profundidades, nenhuma das criaturas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está aqui, e nós estamos aqui por causa dEle. Ele é maravilhoso, irmão. E hoje nós já vimos um milagre na vida do Tiago e da sua esposa, aquele neném, aquele filho, foi clamado, foi orado, e o nosso Deus respondeu. Não existe impossíveis ao Senhor. Por isso eu quero te dizer, quero te animar já no início desse culto. O melhor na sua vida ainda está por vir. Eu quero te animar para você hoje abrir os seus lábios e começar a declarar com ousadia, porque a Bíblia diz que o Espírito que está em nós não é um espírito de timidez, mas é um espírito de coragem, de poder e de ousadia. É o Espírito Santo. Eu quero declarar que você não vai recuar, não vai desanimar, não vai se acovardar, não vai se intimidar. Você vai avançar, você vai conquistar, você vai prosperar, você vai viver todos os sonhos e os planos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento, com os seus filhos, porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, e será assim na sua vida, em nome de Jesus. Por isso agora abra sua boca e comece a declarar como será o seu 2020, e eu também vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos, Senhor, que os teus planos, os teus sonhos, os teus santos propósitos, eles não podem ser impedidos. Por isso vem, Pai querido, com a tua vontade que é boa, que é perfeita, Senhor, que é agradável, vem sobre a nossa vida, Senhor, agora quebra todo o jugo do diabo. Senhor, nós concordamos que o Senhor transformará
os nossos desertos em jardins regados do Senhor. Concordaremos aqui, concordamos agora, que nós comeremos do fruto da terra que o Senhor nos dá. Pai, nós tomamos posse e declaramos que em 2020 atravessaremos o Jordão e tomaremos posse de tudo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família, Pai, para a nossa descendência. Senhor, em nome de Jesus, nós concordamos que o Teu Espírito agora ele está sobre nós, o Espírito Santo de Deus, e concordamos que o Senhor está dando a nós inteligência, sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. O Senhor está nos iluminando, nos inspirando, nos guiando na verdade, nos convencendo do pecado, nos capacitando e nos fortalecendo para vivermos todos os sonhos do Senhor nessa terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, coloca agora, Pai, uma palavra nos lábios de cada um, uma palavra que vem do céu, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eu concordo que da boca dos meus irmãos sairão palavras de amor, palavras de fé, palavras que curam, palavras que confortam, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eu concordo que fluirão rios de água viva do seu interior. Eu concordo que o Senhor está contigo e que Ele é grande e poderoso para te livrar. E Ele é grande e poderoso para fazer cumprir na tua vida a sua santa vontade. Por isso, Senhor, concordamos já no início desse culto que 2020 é nosso, que 2020 está conquistado, que nós estamos entrando num lugar novo, nós estamos entrando num território novo, e que todos os povos que nos resistem serão derrotados pela presença do Senhor que vai à nossa frente. Pai, muito obrigado, porque não estamos sozinhos, temos um pastor, o Senhor é o nosso pastor. Conduz-nos agora, Pai, aos vales verdejantes, às águas tranquilas, e traz para nós, nessa noite, um refrigério para a nossa alma. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre o que está em 1 Samuel 17. Preguei pela manhã, pregarei de novo agora. E creio que em cada culto o texto pode ser o mesmo, mas às vezes Deus dá uma direção diferente. Então, se você veio de manhã, fique, porque Deus pode falar algo novo com você. E às vezes, irmãos, é por causa de uma palavra num culto que eu fico. Porque uma palavra pode fazer a diferença na nossa vida. 1 Samuel 17, Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam a colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestiu a couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança parecia com a lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os homens ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul,
Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga uma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então virou-se para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu, os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e com a pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou ao Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei lhe ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o levou perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Amém, irmãos? Não precisa nem pregar, né? Meu Deus do céu! Quando eu leio esse texto, eu fico muito assim, aleluiado, né? Como dizem por aí. Pode pôr para mim lá, faz favor. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Golias desafia. O versículo 10 diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Golias desafia, irmãos. Quem é Golias? Você precisa entender que Golias pode ser na sua vida uma doença. Golias pode ser na sua vida a depressão, o abandono, a rejeição, suas dores, suas perdas, suas tristezas, frustrações, desilusões, o abandono. O Golias na sua vida pode ser qualquer coisa que se levanta contra você para que você não viva os sonhos e os planos de Deus. E Golias desafia, Golias tem voz, Golias se posiciona e esse gigante se levanta e ele está desafiando o exército de Deus vivo. Ele está desafiando aqueles homens, mas aqueles homens não conseguem suportar a presença de Golias, porque estão olhando para Golias, para o tamanho daquele problema. Estão olhando para aquela situação que aos olhos dele são situações insolúveis, ou uma situação que você não dá conta. E ele desafia. E aí você vai ver ali, eu coloquei assim: tem homem aí? Tem alguém aí? Vai reagir? E ele fala assim: vocês não são nada. Golias se apresenta e ele se apresenta muito forte. Ele se apresenta como algo que você não pode resolver. Então a primeira coisa que eu quero que você faça nessa noite é traga à sua memória quais são as situações que estão te paralisando. Traga agora à sua memória diante de Deus quais são as situações que estão colocando medo em você. Quais são os seus impossíveis. Outra coisa, que sonhos que você já sonhou, que você mesmo já enterrou. Irmãos, está aqui aquele que tirou Lázaro do túmulo. Ele está aqui. Talvez você diga assim: pastor, o meu sonho já está enterrado há 4 anos, há 10 anos, há 20 anos. E eu digo a você: não há impossíveis para o Senhor. Ele desenterra sonhos, ele ressuscita sonhos. O diabo é especialista em paralisar pessoas e impedi-las de viver os sonhos de Deus. Mas Deus é especialista em trazer vida aonde há morte, amor aonde há guerra, alegria aonde há tristeza, fé aonde há dúvida. Aonde o Senhor chega, o ambiente muda. Aonde o Senhor chega, milagres acontecem. Aonde o Senhor chega, sonhos são ressuscitados. Em nome de Jesus, que o Senhor te traga à memória
E que você possa se levantar hoje para derrubar esse gigante na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda coisa, Golias está armado. Chegava-se, pois, o filisteu de manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, irmãos, 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes. O que ele vinha fazer às 80 vezes? O que ele vinha fazer? Ele vinha, desculpa assim que eu estou falando acelerado, porque eu tenho um tempo, e eu quero passar a mensagem. Então, se eu falar acelerado, você tenha paciência, tá bom? Acelera seu cérebro junto comigo. 80 vezes, então ele vinha 80 vezes. O que é isso, 80 vezes? O que significa 2 vezes por dia? Significa assim, sabe aquele pensamento que vem na sua mente, que você fica brigando com ele? Sabe aquele pensamento que vem na sua mente, que te rouba a alegria? Você está tudo bem, você está numa boa, você está feliz, você está louvando, de repente vem um pensamento, e ele quer roubar a sua paz? Esse Golias é como esse pensamento, ou como uma situação que você não dá conta, e ela se apresenta diante de você, só que ela não se apresenta uma vez, ela se apresenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 80 vezes, até que chega uma hora que você fala assim, não tem jeito. Esse Golias se apresentou 80 vezes diante do exército de Israel, dizendo assim, não dá, não dá. Vocês não podem, vocês não vão conseguir. Essa é a mensagem que ele está passando. Outra coisa, tem um texto muito importante ali embaixo do Êxodo 28, 29, 38 e 39. Isto é, o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, oferta diária. Continuamente, 1 cordeiro oferecerás pela manhã, outro cordeiro oferecerás pela tarde. Isso significa o que, irmãos? Adoração. O povo adorava a Deus de manhã e à tarde. Os cordeiros eram mortos de manhã e à tarde, era culto de manhã e à tarde. E quando é que o gigante se apresentava? De manhã e à tarde. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando impedir a sua adoração. Ele está tentando impedir que você chegue à presença de Deus. Ele quer que você viva preso nas circunstâncias. Ele quer que você viva preso diante dos seus problemas. Ele quer impedir que você entre com ousadia nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Mas eu creio que você vai e já entrou com ousadia nos santos dos santos pelo sangue de Jesus para pedir socorro ao Cordeiro de Deus, ao Todo-Poderoso. Não deixe que nada impeça você de estar na presença de Deus. Muitas vitórias não acontecem em nossa vida porque não conseguimos acessar o trono da graça de Deus. O que tem impedido você de acessar o trono da graça de Deus? Tem um gigante que se levantou aí, e toda hora que você vai orar acontece alguma coisa, toda hora que você vai se posicionar acontece alguma coisa, e você tem que dizer, para em nome de Jesus. Eu vou dar para Deus o meu melhor horário. Sabe que horário que eu dou para Deus? O primeiro. Porque quem começa o dia falando com Deus, de joelhos, pode encarar qualquer pessoa de pé. Comece o seu dia de joelhos, que você encara o diabo de pé. Comece o seu dia de joelhos, que as circunstâncias se dobrarão diante da sua fé e do seu Deus. Não deixe que Golias roube de você a adoração. Mais um. Golias amaldiçoa. Então ele diz assim, e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Irmãos, é claro que ele amaldiçoa, mas contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus não vale maldição nenhuma. Irmãos, eu fui pastor do Ministério de Libertação durante alguns anos. E lá na esquina da igreja ficava vela, galinha, charuto e não sei mais o quê. E tudo aqueles pessoas que precisam se converter faziam essas coisas contra mim. Adianta, irmãos? Pega. Gastaram dinheiro de bobeira. Podia ter feito uma galinha em casa, um risoto, alguma coisa. O que fazem contra você não funciona. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Não funciona. Eu quero dizer uma coisa, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não precisa ter medo de nada. De nada. E outra coisa, quem amaldiçoa a igreja
está frito e frito na farofa. Sabe por quê? Gênesis 12:3, Deus diz assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amaldiçoa um crente, é amaldiçoado por Deus. Golias já está amaldiçoado. Golias já está amaldiçoado só por amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão teve um fim terrível. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Primeiro, marcas de um conquistador. Vamos lá. Primeira marca, visão. Para conquistar precisa ter visão. Quando os israelitas viram, fugiram apavorados. Irmãos, os israelitas estavam ali, vendo aquele problema enorme que era Golias. Viram Golias e fugiram apavorados. Lembram de Josué e Caleb e dos 10 espias da terra prometida? Os 10 espias falaram assim: eles são como gigantes e nós somos gafanhotos. Como é que eles se enxergaram como gafanhoto? Se enxergaram pequenos, se enxergaram limitados, se enxergaram fracos, se enxergaram impossibilitados. E aí Deus ficou muito irritado com eles, diz assim: eu vou matar toda essa geração no deserto, porque não acreditaram em mim. Josué e Caleb vão entrar sim, mas o resto vai morrer todo mundo. De 20 anos para cima vou enterrar toda essa geração no deserto, porque não creram em mim. Quem mata gigante sou eu, é o que Deus está dizendo. Tem gigante na sua vida? Não tenha medo, irmão, já está morto. Quem mata é o Senhor, não é você, é Ele. Mas aí você fala assim: mas pastor, eu já sofri tanto na minha vida, eu comecei um negócio, não deu certo, eu estou tentando namorar, parece que eu tenho o dedo podre, eu escolho uma, não dá certo, eu escolho a outra, também não dá certo, para de escolher, deixa Deus escolher, varão. Varoa, mesma coisa, porque a bênção vai chegar, amém? Vai chegar. Aí você fala assim: não, mas eu fui abandonado, coitadinho de mim, eu fui rejeitado, fui abusado na infância, eu fui maltratado. E sabe, o conceito que eu tenho de mim é de uma pessoa que não consegue, é de uma pessoa que não tem força, é de uma pessoa que não avança, é de uma pessoa que nunca vai conseguir conquistar tudo isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o conceito que você tem de você mesmo pode não ser verdadeiro. Sabe, irmãos, não é o mundo que diz quem nós somos, não é a nossa história de sucesso ou de fracasso que diz quem nós somos, não é a nossa família, por mais que nos ame, que diz que nós somos. A única pessoa que pode dizer quem nós somos é quem nos criou, e Ele já disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois instrumentos de justiça, você é templo de Deus, você é a habitação do Altíssimo, você é a morada do Pai, você é co-herdeiro dos santos, você é propriedade exclusiva de Deus, você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo adquirido de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Ele disse que você é filho amado, em quem Ele tem alegria. Você pertence ao Senhor. Aí você fala: mas deu tudo errado. Mas pode ter tudo errado aos teus olhos, aos olhos de Deus está tudo bem. Os discípulos no meio daquela tempestade, dizendo assim: Senhor, nós vamos afundar. E Jesus estava fazendo o que, irmãos? Dormindo. Está com problema? Dorme. É para pescar? Não, é para dormir. E Jesus se levanta. E o que Jesus tinha dito antes? Passemos para o outro. Se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, Jesus mente? Se Ele falou que você vai chegar, então você vai? Você vai chegar. Ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Jesus mente? Por isso eu te digo, você terá vida abundante em todas as áreas da sua vida. Isso não é autoajuda, irmãos, isso é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda, Você entendeu isso? Você é o que Deus diz que você é. Aí você pode falar assim: pastor, mas o senhor disse que eu sou a luz do mundo. Não, Jesus disse, Mateus 5, 13 e 14, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus disse que você é a luz. Se você é a luz, aonde você chega, o que as trevas têm que fazer?
As trevas têm que recuar. Você chegou, as trevas têm que sair. Aonde você chega, o pecado precisa parar, porque aonde o sal chega, a putrefação que o pecado provoca precisa parar, porque quando a gente joga sal na carne, a carne para de apodrecer. Aonde você chega, o pecado para, porque chegou sal. Aonde você chega e as pessoas não têm sede de Jesus, começam a ter sede de Jesus, porque aonde você chega, você provoca sede de Deus, porque você é sal. Aonde você chega e tem conversa ruim, a conversa ruim acaba, porque aonde você chega, a conversa fica temperada, porque você chega ali com sal. E aí você fala assim: pastor, Deus falou que eu sou luz, mas eu me sinto 40 watts. Não interessa o que você sente. O crente vive pelo que sente ou o crente vive pelo que crê? Então, pegue o seu sentimento e dê a descarga nele e fique com a palavra de Deus. Se Deus diz que você é luz, você é luz. Se Ele diz que você é sal, você é sal. Se Ele diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Se Ele diz que você pode todas as coisas e Deus te fortalece, então você pode. Creia, simplesmente creia. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se aproxime com fé. Amém, irmãos? Segunda marca. A segunda marca: viva acima das circunstâncias. Davi era filho mais novo, então aqui que eu quero trabalhar. Davi era improvável. Davi, quem olhava para ele, não dizia que ele ia ser o rei. Ele era o menor da sua casa. Seus irmãos não gostavam dele. Não tinha armadura, treinamento. O rei Saul não sabia nem quem ele era. Davi não era ninguém. E na sua insignificância, ele podia pensar assim: eu não sou ninguém, isso não vai acontecer nada na minha vida. Só que Deus o escolheu. Deus o escolheu. Eu quero dizer a você que Deus tem sonhos e planos para cada um de nós. Deus também te escolheu. E você pode pensar: mas eu sou muito improvável para dar certo. Mas Davi também era. Mas não interessa que você é improvável. Interessa que se Deus está com você, Ele te tira do lugar que você está e te coloca num lugar onde você jamais imaginou. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aquele que os ama. Você ama a Deus? Então tem coisa preparada para a sua vida. Você precisa de crer nisso. Muito bem. Tinha mais coisa para falar aqui, mas vamos logo para a terceira marca. Superar as palavras negativas. Muitas vezes as palavras mais doídas, mais dolorosas, mais complicadas vêm de onde? Diga assim: da família. O lugar onde a gente tinha que ser mais amado, às vezes é o lugar onde a gente foi mais ferido. Então ali, veja só o texto ali em 1 Samuel 28, 29, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das poucas ovelhas no deserto? Seu convencido. Você veio aqui só para ver a batalha. Então Eliabe chega e despeja em cima de Davi o que, irmãos? Despeja todo esse lixo em cima de Davi. Por quê? Por quê? Porque em 1 Samuel 16, Samuel vai à casa de Jessé, e Deus tinha dito para ele assim: Samuel, pega o óleo, vai na casa de Jessé, porque eu já rejeitei Saul e já escolhi um outro. E aí Samuel chega lá e ele diz assim: com certeza deve ser esse grandão bonitão aqui, deve ser o Eliabe. E Deus fala para ele assim: não é Eliabe não, então deve ser Abinadab. Então também não é Abinadab não, então deve ser o Simei. Não, também não é o Simei não,
Então deve ser o outro, também não é outro não. Então deve ser esse outro aqui, mas não é esse não. Aí ele perguntou assim, você tem mais algum filho? Tem. Onde que ele está? Trabalhando. Deus não chama vadio. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama quem não está fazendo nada. Acorda cedo, varão. Deus vai te usar. Davi estava honrando o seu pai trabalhando. E aí ele falou assim para Samuel, disse assim, ó, ninguém vai comer enquanto esse menino não chegar. Vou esperar todo mundo. E na frente dos irmãos, Samuel unge Davi. E quem que está com os dois olhos bugaiados, cheio de raiva? Quem? É o Eliabe. O Eliabe está falando assim, tinha que ser eu. Como que Deus dá essa bênção para o meu vizinho? Claro que você não pensa isso. Vizinho troca de carro. Aliás, irmãos, esse versículo me chama muita atenção. Chorai com os que? E alegrai-vos. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade não de chorar com quem chora. A pessoa está chorando, o braço dela chora. Por quê? Está com problema. Vou orar por você. Vou te mandar um versículo. Vou ler um texto. Vou te arrumar a cesta básica. Vou te ajudar. Mas e se o irmão arrumou pregão? Chega carro novo, vai para o costão lá do Santinho, porque a crente vai só no costão do Santinho. Vai lá para o costão do Santinho, fica lá e tal, e manda foto para você. Você chama a sua família e diz assim, vamos alegrar aqui, ó. Que o irmão está na praia e nós estamos aqui, furnados dentro dessa casa aqui, comendo. Com a sogra, com todo mundo visitando, e despesa miserável. E o pobre ainda quando vai para a praia, volta liso e devendo. A viagem do pobre, irmão, abre parênteses, viagem inesquecível. Por quê? 10 parcelas, 12 parcelas. Volta das férias e fala assim, lembra o mês que vem, lembra no outro mês. Oh, que viagem inesquecível. Tem que ficar pagando, mas isso não tem nada a ver com a mensagem. Supere as palavras negativas. Então veja, o que Davi fez? Se Davi tivesse ouvindo seu irmão Eliabe aqui, Davi teria sim, continuado para vencer o gigante, mas e se ele tivesse ouvido o irmão Eliabe, ele teria voltado para onde? Para a casa do pai dele. Ele podia ter dito assim, é verdade, eu sou orgulhoso, eu sou presunçoso, eu sou convencido, eu sou incompetente, Eliabe, você tem razão, eu vou voltar para a casa do pai. Tem muita gente de Deus, gente boa, gente escolhida por Deus, que está sendo paralisado pelas críticas, está sendo paralisado pela projeção do outro, o outro amargurado, o outro mal resolvido, vem em cima de você e fala assim, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Na verdade, quem é tudo isso que está falando é ele mesmo. Então, se alguém começar a vomitar em cima de você, dê a descarga. Vomita mais. Quer vomitar mais? Vomita mais. Não pega em mim, não. Porque senão você fica assim, fulano falou isso de mim. Eu estou tão triste. E o que isso resolve sua vida? O que Deus já falou de você? Fique com isso. Aí o que Davi fez? Que resposta ele deu a Eliabe? O que Davi fez? Davi fez assim, ó, para Eliabe, assim, ó. Conversa com a minha mão. Conversa aí. A Bíblia diz, ele se desviando dele, foi falar com outro. Deixou Eliabe no que, irmão? No vácuo. Alguém já te deixou no vácuo? É horrível, né? Você está falando, a pessoa sai assim, deixa no vácuo. Dá vontade de matar a pessoa. Assim no bom sentido. Quarta marca, julgue as motivações. A pessoa está falando para você o que ela está falando, por quê? Você quer conquistar, você quer vencer, quer matar gigante? Julgue as motivações de quem está falando com você. Deixa eu te contar uma novidade que você ainda não sabe. Nem todo mundo quer seu bem. Nem todo mundo te ama. Nem todo mundo vai te dar palavra de encorajamento. Nem toda palavra te serve. Julgue as motivações. Quinta marca.
determinação e honra. Olha ali, olha que lindo isso. Eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, feria e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão e o urso. Irmãos, para quem que ele está falando isso aqui? Ele está falando isso aqui para quem? Para Saul. O que Saul tinha falado para Davi? Para ele ir matar o gigante? Ou Saul tinha dito que nem Eliabe? Falou assim, você não vai lá de jeito nenhum, porque você é muito novo, e aquele homem é guerreiro desde a mocidade, se você for lá, você vai perder. E o que Davi respondeu para ele? Davi falou assim para ele assim, posso contar meu testemunho? Eu tenho um testemunho para contar. Posso contar o testemunho? E Saul falou assim, quanto testemunho? Então eu vou contar. Eu, quando estava cuidando das ovelhas do meu pai, aparecia um leão. Leão. Urso é um bicho de pé, é igual um gigante. E eu pegava ele pela juba e dava soco até matar. Irmãos, dá uma... Você foge até de barata quando voa, irmão. O Davi aqui, você não foge não, isso é só brincadeira. A gente mata a barata, mas quando ela voa, até os homens ficam assustados. Porque a barata quando voa é terrível. Eu matei o leão, matei o urso. E agora eu também vou matar esse incircunciso filisteu. Por que Davi está tão peitudo, tão forte? Porque ele está dizendo assim, para para Saul, presta atenção. Sabe por que eu vou matar esse gigante? Porque eu tenho uma história com Deus. Sabe, Saul, eu estou trazendo à memória os milagres do meu Deus agora. Eu estou diante de um problema enorme, mas eu olho para o meu passado e eu vejo Deus lá. Eu olho o meu passado e vejo a presença de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, a força de Deus, o poder de Deus na minha vida. E o Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo Deus eternamente. Ele é poderoso e eu vou matar esse gigante. Esse é Davi e esse sou eu e você. Sabe, tem que ter determinação, mas ao mesmo tempo não pode empinar o peito e dizer assim, eu é que fiz isso aqui. Não, tem que honrar a Deus. Olha lá, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e sempre. Sexta marca, trabalho em equipe. Sobre isso quero só te dizer uma coisa, por causa do nosso tempo. Pega só isso aqui. A sua família é uma bênção. Junta a tua casa. Se tem desavença em casa, perdoa. Se tem situações que estão te assim entristecendo, caminha a segunda milha, age com graça, perdoa, libera. Sabe por quê? Uma casa dividida não prevalecerá, mas uma casa unida, ela é inabalável no Senhor. Então junta a tua família. E uma igreja unida, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. E a sétima marca, ensinar a próxima geração. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Mas olha o que Davi. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Irmãos, essa atitude me chama muita atenção. Às vezes nós fugimos dos problemas. E achamos que fugindo dos problemas, eles se resolverão. Igual o avestruz, coloca a cabeça num buraco, deixa todo o corpo exposto e acha que está escondido. Escondeu só a cabeça. A cabeça dele desse tamaninho, o corpo é enorme. Às vezes a gente faz igual. O que a Bíblia está ensinando aqui? Que Davi correu para o problema, subiu em cima do problema, pegou a espada do problema e cortou a cabeça do problema. E é muito interessante um detalhe no texto.
Davi tinha espada, irmãos, quando ele disse assim para o gigante: eu vou te matar e eu vou cortar a tua cabeça. Davi tinha espada? Não. Então como é que ele falou isso aí? Ele só tinha pedra e a funda? Como é que ele falou que ia cortar a cabeça do gigante? Foi uma oração profética. Eu quero que você faça isso hoje. Olhe para o seu problema e ainda que você não tenha arma, você vai olhar para o seu problema. Se o seu problema está armado, você vai dizer: com essa arma que você está, com ela eu vou cortar a sua cabeça. Foi o que Davi fez. Com essa arma que você tem aí, gigante, com essa espada aí, é com ela que eu vou terminar de te matar. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Ele correu para cima. Não evite mais seus problemas, não fuja deles. Você tem Deus, você é mais que vencedor. Corra para o seu problema, suba em cima dele, corte a cabeça dele, celebre a vitória no Senhor. E por último, irmãos, e não menos importante, pode passar? Vamos profetizar agora, amém? Vamos profetizar. Eu quero que você fique em pé. Nós temos essa oração. Eu quero que você fique do melhor jeito para que você possa ler o telão. E nós vamos orar juntos. Então assim, eu gostaria que você fizesse um movimento. É muito bom fazer esse movimento, de deixar o lugar e chegar todo mundo o mais próximo que puder dos telões para a gente ler. Deixa o seu lugar e venha. Vamos nos amontoar, fazer um amontoamento santo aqui. E nós vamos ler agora e vamos profetizar em nome de Jesus. E vamos ler juntos e vamos fazer essa oração. Profetizando: eu tenho tudo que pertence ao Pai. Eu sou filho, herdeiro. Eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo. Em nome de Jesus, eu tenho perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção de Deus e nenhum mal me sucederá, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho os pés de corça, eu ando nos meus lugares altos, eu tenho poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos, pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, e elas muito podem, por sua eficácia. Eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho liberdade no Espírito Santo. Eu tenho vida em abundância em todas as áreas da minha vida, pois eu tenho a vida de Cristo. Pode passar mais um. Tem mais, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida e poder por meio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu posso pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada me cause dano algum. Eu posso cortar a cabeça dos gigantes que se levantam contra mim, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu posso afirmar que eu sou abençoado, pois todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que estão em Cristo Jesus pairam sobre a minha cabeça. Eu posso dizer: sou mais que vencedor, sou o sal da terra, a luz do mundo, instrumento de justiça, dispenseiro da graça, amigo de Deus, servo da justiça, amado de Deus.
família de Deus, cidadão dos céus. E agora eu sei que o Senhor é minha força, meu escudo, meu refúgio, minha torre forte, meu libertador, meu amigo, meu Pai e meu Deus. Eu sei que o Senhor é a luz do mundo, que ilumina a minha vida, que o Senhor venceu a morte e me deu vida abundante. Eu sei que o Senhor humilhou o diabo publicamente e me fez mais que vencedor. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor me ama e que os teus planos não podem ser impedidos sobre a minha vida. Planos de paz e bem. Eu sei que 2020 será o melhor ano da minha vida, porque eu consagro ao Senhor meus planos futuros, a minha família, os meus sonhos, os projetos. Eu sei que verei a tua glória sobre mim. Posso afirmar isso com convicção, pois tudo é possível aquele que crê. Eu creio em teu nome, Jesus Cristo, e eu sei que será assim, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vai ser assim, em nome de Jesus. Vai ser desse jeito, em nome de Jesus. Agora coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, nenhuma dessas palavras eu perderei, todas elas se cumprirão na minha vida. A tua palavra não volta vazia, mas ela faz tudo o que te apraz e ela prospera segundo a tua vontade. Eu recebo, eu creio, eu semeio, eu profetizo. Vai ser mais do que eu orei, em nome de Jesus. 2020 está nas minhas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.